Olá, tudo bem? Vamos começando. Sei que quando a gente começa a transmissão tem que esperar um pouquinho, né, para as pessoas serem avisadas que a transmissão já começou. Então vou ficar um pouquinho aqui esperando. Mesmo que a gente não tenha muita audiência, apesar de que já tem gente entrando, né? Já tô vendo gente entrando aqui. Quem entrar já vai dando um oizinho aí para saber que chegou. A transmissão ela fica aqui, né? Ela fica disponível para quem quiser ver depois e quem quiser acompanhar. Mas o legal da gente fazer a transmissão ao vivo, como hoje eu coloquei, né? Postei aqui na página, é que dá pra gente interagir e fazer. Se vocês estão por aí, tem alguma dúvida, né? Tem alguma pergunta para fazer específica, dá para eu já responder, enfim, já fazer esse processo online. Como eu falei da outra vez, assim, é a segunda transmissão que eu estou fazendo, na verdade, né? Eu faço mais vídeos estáticos, que não tem tanta interação, então a transmissão é um pouco fora da zona de conforto, porque a gente sabe que é ao vivo e tal, mas enfim, estamos aí. Bom, o que eu queria falar, o tema que eu quero hoje falar é sobre constelação em grupo, as diferenças, na verdade, né, dos processos de constelação em grupo, constelação individual e constelação online. Online eu falo constelação por Skype, eu acabo sempre fazendo por Skype, não uso outra ferramenta ainda não. Mas o processo ele é muito semelhante, é muito legal. Então esse é o tema do vídeo de hoje, é o tema que eu vou falar hoje aqui nessa transmissão, tá bom? A gente vai esperar só mais um pouquinho para mais pessoas chegarem e a gente já começa, também não atrasar demais. A Cris, estou vendo que já entrou, a Luciana também já está por aí. Muito legal, gente. O som tá bom? Me avisa se o áudio tá bom, se a gente precisa mudar alguma coisa, aí vocês me avisem que a gente vai ajustando por aqui, tá? Quantas carinhas, é tão gostoso, né, fazer a transmissão, porque a gente vê as carinhas aí das pessoas entrando e fazendo os comentários aí ao vivo. Realmente, fazer ao vivo é bem legal, né? Porque a gente consegue ver a interação com as pessoas. Bom, mas vamos lá. Começando a falar sobre a constelação, né? Vocês sabem que é um tema assim que eu adoro. Gosto muito de falar sobre constelação. Na verdade, eu gosto muito de trabalhar com a constelação. É uma, é uma técnica que eu conheci há não muito tempo e fiz uma formação, né, de um ano. E hoje eu venho trabalhando com ela, faço constelações em São José dos Campos em grupo e faço constelação individual em São José dos Campos, faço constelação individual em São Paulo também e faço constelação online bastante, né, para vários cantos aí do mundo. É bem legal fazer com gente que está bem fora e está longe. E algumas pessoas vêm me perguntando, né, como que funciona esse processo, como que é o processo online e tal da constelação. Então, por isso que eu quero hoje comentar com vocês. A constelação, ela atua de uma maneira, de um campo muito maior, né, do que a gente conhece. Então, ela não é uma técnica e não é um instrumento que a gente usa muito o campo mental, né, o racional. A gente acessa um campo de informações, que é o campo morfogenético. Esse campo de informações, ele guarda as informações do nosso sistema familiar. Então, quando a gente faz constelação familiar, tá? Quando a gente faz constelação de empresas, constelação organizacional, é o sistema de informações das empresas. E eu posso também falar sobre isso em outro momento. Mas quando a gente faz uma constelação familiar, a gente está acessando o sistema familiar daquela pessoa. Quando a gente está no sistema familiar, a gente consegue, então, trazer as informações que estão no inconsciente, né? No inconsciente daquele sistema, não no inconsciente necessariamente da pessoa que está lá constelando. A gente acessa a informação dos ancestrais, dos pais, dos avós, enfim, de todo mundo que está ligado, de certa maneira, com aquele sistema. E isso funciona de uma maneira muito ampla, assim, o universo é muito amplo, né? É difícil até para a gente entender, para a gente compreender
com as leis da física que a gente conhece agora, né? Ela realmente usa a física quântica e usa outras técnicas aí por trás que a gente ainda não conhece tão bem. Mas o fato é que uma constelação, a gente pode então acessar esse campo, acessa o campo morfogenético. Então, que é uma constelação em grupo. Uma constelação em grupo é um grupo de pessoas em que vai assistir uma constelação e entrar como representantes. Então, tem o grupo lá, tem uma pessoa que vai constelar, ou seja, ela tem o tema para ela ver, é alguma dor, é alguma questão profissional, uma questão pessoal, uma questão de relacionamento, enfim, é uma questão que ela tem, ela leva um tema para constelar. Então, ela vai lá e fala qual que é o tema, o problema dela. E tem aquele grupo de pessoas que foi participar, que não necessariamente se conhecem, não conhecem a pessoa que está lá constelando. E aí, quando a gente faz e traz o tema, eu peço para que a pessoa escolha alguém para ser ela, escolha um representante para cada uma das situações vividas. As pessoas que estão sentadas lá, que estão participando da constelação, estão assistindo ou entrando como representantes, elas não conhecem sobre o tema. E é bom que não conheçam, porque elas não têm influência sobre aquilo, não têm um pré-julgamento, um pré-conceito. Elas simplesmente recebem a informação do campo, como eu falei, é um campo de informações. Ela está lá, ela entra como representante e ela recebe a informação do campo e ela começa a sentir no corpo físico dela mesmo alguma vontade. Vontade de olhar para um lado, vontade de sentar no chão, vontade de chorar. Acho que agora voltou. Estava dizendo aqui que a conexão não estava muito boa. Então, o que eu estava dizendo é que realmente as pessoas elas sentem e percebem essas vontades no corpo delas e elas então representam. A partir do momento que elas representam, né, o que tá acontecendo naquele sistema, a gente consegue entender o que tem por trás, o que está no inconsciente, o que está num nível que não é racional, não é mental, é um nível mais amplo, maior, de conexão mesmo com o universo. E isso é o processo em grupo. Então, quando a gente faz em grupo, fica um pouco mais fácil de visualizar, que a gente consegue acessar o campo morfogenético, então, e aí com o grupo a gente consegue entender o que está por trás. As pessoas dizem e falam o que elas estão sentindo, elas falam se olha para tal pessoa e tem raiva, se olha para tal situação e tem medo, enfim, a gente consegue entender o que tem por trás. Quando a gente faz a constelação, e agora falando do processo com os bonecos, é a mesma coisa. A diferença maior, né, é que os bonecos eles não falam, eles não trazem as informações, eles não se mexem sozinhos, né? Não é essa a ideia. A diferença é que depende mais da leitura do que está acontecendo por mim e pela outra pessoa que está constelando. Então a pessoa vem constelar, ela traz um tema, então sou eu e ela e a gente coloca os bonecos então para representar. Quando a gente faz isso, assim, quando a gente faz no grupo também, eu como facilitadora do processo, eu também vou entender e tem alguns sinais, alguns gestos que a gente já sabe o que significam. E os bonecos a mesma coisa, a gente consegue perceber a energia que vem neles ou que está por trás daquilo. Então a gente consegue perceber nitidamente que um boneco quer virar, né? É como se o boneco quisesse virar de costas, ou não é que ele quer virar, é que a gente olha e fala, nossa, tem alguma coisa errada na disposição dos bonecos aqui. Ficaria melhor se a gente virasse o boneco de costas, um para o outro. Ou ficaria melhor se esse boneco sentasse no chão. Então a gente percebe tudo isso. De novo, o processo é o mesmo. Como que funciona isso? Através do campo. Os bonecos ou a energia que a gente está trabalhando ali na constelação, ela vem do campo. Então essas informações do sistema, elas vêm todas do campo morfogenético. Né? A gente não inventa e não traz nada. Tudo que está acontecendo na constelação, ela vem de lá. Você me pergunta, mas como que você consegue então entender, né, se esse movimento é assim ou daquele jeito, né? Se é médium, né? É uma coisa mais espírita? E a resposta é não. Na verdade, até a formação na constelação traz isso, assim, a gente aprende a ouvir mais a nossa intuição, porque esse trabalho da constelação é um trabalho totalmente ligado na nossa intuição. A gente, ao longo dos anos, quando a gente é criança, a gente é muito mais ligado à intuição, a gente sente mais, né? A gente se vê quando os bebês eles são ligados à mãe, ao pai, eles sentem as coisas.
Quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a, de certa maneira, fechar essa intuição e ser mais racional. Quando a gente faz um trabalho de constelação, a gente tem que tentar esquecer o racional, tentar esquecer e esse ficar tentando entender o porquê de tudo, e a gente vai simplesmente deixando fluir. Então, uma coisa muito importante, né, para um constelador é realmente deixar fluir essa intuição, não ficar tentando entender ou julgar, né, a gente não pode julgar nenhuma situação, a gente simplesmente vê aquilo que está acontecendo. Poxa, tem esse boneco, a energia é que esse boneco vire para cá, ou que ele vire para lá, ou que ele sente, ou que ele deite. Às vezes vem frases do sistema, né, no campo. Então o campo às vezes ele traz frases e a gente tem que repetir essas frases. Essas frases elas também promovem cura e elas também promovem mudança dentro do sistema familiar. Ok. E aí a próxima etapa, como que funciona então o processo online, né? Vocês viram que eu fui gradativa. Eu falei primeiro do processo no grupo, depois o individual e o online. O online também é com os bonecos, com os mesmos bonecos que eu faço individual. E aí no online, aí a gente tem que realmente entender o universo como algo muito maior, né? Se a gente se conecta com o campo e ele é indiferente ou independente, né, do tempo e do espaço, ou seja, a gente traz informação dos nossos ancestrais, a gente traz informação de histórias da nossa família que às vezes a gente nem conhecia e elas aparecem na constelação. E isso já aconteceu em constelações que eu conduzi, né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma constelação individual e tinha um dos bonecos que ele parecia uma pessoa muito importante dentro daquela família. E dentro de um sistema maior até. E a pessoa que estava constelando, ela não sabia da história passada. Depois que terminou a constelação, ela foi conversar com a mãe. Normalmente é assim, né? A gente vai conversar com os pais e vai conhecer mais a história da nossa família. Ela descobriu que sim, que tinha sido os pais, tinha tido um processo de adoção, não sei exatamente em que geração que era, mas que essa pessoa era como um diplomata, enfim, uma pessoa muito importante para o Brasil naquela época, né? Muito atrás, uma geração muito atrás. Ou seja, por isso que a gente percebe essa energia, a gente consegue perceber essa energia dentro da constelação e, de novo, quando às vezes a gente está fazendo a constelação, a gente não sabe ou não conhece muito da história da nossa família e quando a gente vai descobrindo, a gente vai descortinando muita coisa. Tô vendo que tem mais gente entrando, né? Quem estiver entrando vai dando um oizinho para eu saber que tá por aí. Se tiver dúvida, se tiver alguma questão com relação ao que eu tô falando, fica super à vontade para perguntar. Estava falando no comecinho, né? E acho que esse que é legal, que é o processo da transmissão ao vivo, né? Que dá pra gente ir interagindo. Vai dando um curtir aí se vocês gostaram, né? Pra eu saber se tá legal também o que eu tô falando, enfim. Bom, então eu estava falando do processo online. O processo online, ele é o individual, só que a gente faz. Eu faço com duas câmeras, uma câmera para os bonecos, uma câmera fica em mim, e a pessoa está com uma câmera lá onde ela está. E aí, o que acontece? Ela, então, a gente acessa o sistema, acessa o campo da mesma maneira. Né? A gente não tem limitação de tempo e de espaço. A gente não tem limitação de que, poxa, de novo, quando a gente vai aprender alguma coisa sobre a ancestralidade, aquele tempo é lá atrás ou ele está sendo agora, porque a gente está vendo esse assunto agora? Né? A gente não tem essa diferença quando a gente faz uma constelação. Então, quando a gente faz por isso, então a gente fala, pô, então por que eu vou me limitar ao lugar onde eu estou? A gente não precisa se limitar no lugar, né, onde a gente está. Então a gente consegue sim fazer a constelação à distância e bem à distância, como eu falei, eu já comentei aqui, né? Acho que eu já comentei que eu fiz processo com uma pessoa que estava na Austrália, até foi difícil a gente achar horário para fazer, né? Gente que estava nos Estados Unidos, Europa. Então a gente consegue fazer sem ter essa limitação de espaço, o que é muito legal. Como, de novo, a gente acessa o campo morfogenético, da mesma maneira que a gente acessa o campo morfogenético no processo que é com pessoas e no processo que é individual. Uma coisa muito legal também, e isso eu vou falar, tá? Como eu tenho colocado aqui na página, não sei se vocês têm visto, eu vou fazer uma palestra online sobre constelação familiar,
para ajudar também a tirar dúvidas, explicar mais o processo, explicar as ordens do amor que estão por trás de uma constelação. Então, a ideia é, nessa palestra, a gente conseguir levar, né, o conhecimento da constelação e tirar mais dúvidas e até aprofundar um pouco mais no tema, para quem já me acompanha, né, quem quiser que a gente aprofunde, a gente vai também aprofundar. Então, vai ser no dia 2 de agosto e espero você lá. Então, tem o link aqui para se inscrever. De qualquer maneira, o que eu estava dizendo é que quando a gente faz o processo de constelação, a gente consegue, então, ver o que tem por trás, né, do nosso sistema, ver o que tem por trás das coisas que a gente ainda não aprendeu, não conheceu, né, e a gente consegue, então, dar passos para o nosso desenvolvimento. Tá. Uma coisa importante, muito importante quando eu falo dos processos, né, da constelação, é que dos 3 tipos, né, em grupo, individual ou online, é que não tem diferença no resultado, tá? A diferença é realmente no método, a diferença é na metodologia. De um grupo você ter as pessoas trazendo as informações, as percepções e os sentimentos, e com os bonecos a gente lendo essas percepções e lendo essas informações. Só que tudo que a gente atua, tanto no grupo quanto no processo individual, os reflexos e os resultados na nossa vida são os mesmos, assim, os mesmos que eu digo na mesma intensidade. Não tem diferença por um processo ser de um jeito ou ser de outro. Então, com relação a isso, é mais tranquilo. Ah, mas então por que eu vou escolher um e vou escolher outro? Tem gente que fala muito isso pra mim, ah, mas o grupo é mais legal, porque dá pra gente ouvir das pessoas o que elas estão sentindo. Tem as pessoas que falam, ah, individual é mais legal, porque tem mais privacidade, né? Não preciso falar para todo mundo minha questão. Então, exatamente é isso a diferença de um processo e de outro, é como você se sente melhor, né? O processo em grupo é um processo em que você vai ter, sim, as informações e os sentimentos, né? E como o sistema está atuando, as pessoas vão dizer isso pra gente e a gente vai atuar em cima dele. O processo individual, ele é feito nós dois, né? Eu e a pessoa que está constelando. Eu e você, eventualmente, se você já constelou comigo ou se você quer marcar uma constelação. Somos nós dois. Então, ele é mais, como eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. Confidencial, digamos assim. Vai? Então, você acaba não dividindo com as outras pessoas. Apesar de que, e eu sempre falo também, quando a gente faz uma constelação no grupo, todo mundo que está no grupo está querendo e está disposto a crescer, a se desenvolver, enfim, a aprender, né? Então isso é muito legal e não tem menor diferença, o menor problema você expor o seu problema para o grupo. Tem oportunidades também de fazer processo de constelação no grupo, que a gente faz uma constelação que chama oculta. A gente coloca em papeizinhos quem são os representantes e as pessoas não sabem. Quem entra como representante não sabe quem é. Então também dá pra gente fazer em grupo sem que a pessoa saiba quem é. Posso também falar sobre isso mais pra frente. Enfim, uma outra coisa importante que acho que é legal mencionar também é que existe o processo de coaching com constelação, ou seja, quando a gente faz uma constelação, é um processo bem intenso e profundo, e aí nesse sentido, ele muda muita coisa. Às vezes a gente sai até um pouco desnorteado de uma constelação por a gente ter visto muita coisa, ter entrado muito profundamente em algum tema, e quando a gente faz um processo de coaching, a gente também tem algum tema para resolver, e esse pode ser o objetivo do coaching, ou pode ser um objetivo mais amplo, porque coaching são 10 reuniões. E aí, em 10 reuniões, a gente consegue fazer esse processo mais paulatino, ou seja, a gente faz movimentos mais suaves, e semana a semana, ou a cada 15 dias, a gente vai entrando nos temas de maneira que a gente vai conseguindo também colocar em ordem a nossa vida, o sistema familiar como um todo. Então, é uma outra opção também de fazer. O processo de coaching daí é sempre individual ou online, né? Ele é ou individual juntos aqui com os bonecos, ou ele é online. Que também é muito legal, ele é muito efetivo. Então, é uma outra possibilidade de fazer. Enfim, vocês já perceberam que não dá assim, para a gente limitar a constelação, né? Outra coisa também é que hoje tem bastante gente falando sobre constelação, é um tema que vem crescendo muito e que eu acho muito legal. Ter bastante gente constelando e falando sobre o tema, ter mais consteladores. Por quê? Porque é uma terapia importante e que promove uma cura rápida, né?
E isso é muito importante, acho que a gente está precisando disso agora, né? Então, por isso que eu gosto também de trabalhar muito sobre constelação, com a constelação, tá bom? É isso, era esse o recado que eu queria passar hoje. Já tô aqui, ó, quase 20 minutos falando, né? E se você gostou, curte o vídeo, compartilha, né? Depois ele vai ficar, agora tá transmitindo ao vivo, depois ele vai ficar salvo aqui na página, para que mais pessoas vejam também e conheçam sobre essa técnica. Como eu falei, é muito legal, ela promove essa cura, né? E é muito bom para todo mundo. E se você também tem interesse de saber mais e de conhecer mais, não esquece de se inscrever lá na palestra. Vai ser a palestra no dia 2 de agosto, tem um tempinho ainda para programar, é numa quarta-feira à noite. E aí eu te vejo lá. É só você se inscrever que você recebe um e-mail com as instruções e tudo. E também tem um espaço para você, se você quiser mandar perguntas, né? Como eu falei, perguntas prévias para que no dia eu já consiga responder. Tá bom? É isso, gente. Obrigada. Boa noite. Até o próximo vídeo.